Olá, Sebrae Delas no ar para você. Nós estamos em março, mês da mulher, com programação especial do Sebrae Delas, que é o Delas Day. Acontece em diferentes cidades do estado. O Delas Day é um grande evento de imersão focado no fortalecimento, conexão e capacitação de mulheres empreendedoras em Santa Catarina. Hoje a gente vai saber os detalhes da programação da Grande Florianópolis, com a Tanara Souza, que é embaixadora do Sebrae Delas da Grande Florianópolis. Seja muito bem-vinda, Tanara. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom te receber aqui, a gente sabe que vocês fazem um trabalho incrível aqui na Grande Florianópolis. Queria que você começasse contando para nós sobre a expectativa desse Delas Day. O Delas Day, ele é o lançamento, né, dentro do Sebrae Delas. É um momento muito especial, é um momento onde a gente dá o start à jornada das mulheres. Então, é uma programação que a gente tem todo um cuidado de detalhe, trazendo muito o que as mulheres vêm buscando, que é a questão hoje muito forte de inteligência artificial, gestão de negócios, impulsionar os negócios, né? E dentro também dos nossos pilares, a rede de contato, a conexão. Então, ele foi pensado muito para ser essa noite incrível, mas trazendo muito essa questão de talk inspiradores com empresárias, dentro do nosso ecossistema do Sebrae, que elas participam de projetos, cada uma sendo referências no seu segmento. Nós temos a doutora Sabrina Aroucha, que ela é CEO da CAIC, ela é a nossa vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios de 2024, ela é na categoria microempresa. Nós temos também a Luísa Guerreiro, que ela é CEO da Plot Kids. Temos as empresárias Priscila e Clarissa, elas são proprietárias da Kombucha Patio. Elas participam do Ali Rural, onde elas também trazem essa questão do produto orgânico, de produtores rurais, trazendo todos esses exemplos, trazem, né, questões de desafios, de aprendizados que tiveram durante toda a sua trajetória. Então, esse momento ele é muito forte, né, trazendo e mostrando para as mulheres que, sim, a gente tem muitos desafios no empreender, mas também a gente tem esse apoio, essa força, né, que impulsiona, né, uma mulher a outra, uma se identificando com a outra e consegue sempre juntas, né, alçar voos mais altos. A gente sabe o poder das conexões, né? E como você disse, são mulheres de diferentes áreas que vão fazer esse talk ali com elas, mas que a gente sabe que mesmo que uma não esteja na mesma área que a outra, ela consegue se identificar com os desafios, com os acertos. O problema que uma passou muitas vezes é o que a outra está passando, ou ela consegue entender, opa, então eu vou fazer diferente. Se para ela esse caminho não deu certo, ela está aconselhando. Vocês pensam muito nisso também, né? Você falou que é um start do calendário, né? Que elas vão agora trilhar durante todo esse ano de 2026, mas tem muito pensamento em relação às conexões entre elas, né? Sim, esse momento é muito forte, né? É uma das bases do Sebrae Delas, né? A questão da rede de contato, de conexões, de oportunizar novas possibilidades, trazendo insights, né? Muitas vezes a empreendedora, ela atua sozinha, né? No seu dia a dia. E na maioria das vezes, quando ela participa de eventos assim, como o Sebrae Delas, ela consegue identificar que esse momento, ele acontece com as outras empresárias também, que já passaram por momentos de dificuldade, que também já tiveram grandes conquistas. Muitas vezes, esses encontros proporcionam novas parcerias, novas possibilidades, um novo olhar para conseguir expandir o seu negócio. Então, esse momento, ele de fato é muito forte, é um movimento muito forte, né? É uma inspiração. O Sebrae Delas, ele não é somente um movimento de fortalecer o empreendedorismo feminino. Ele é emoção, ele é vibrar uma junto com a outra. Então, isso fortalece demais, né? Dentro do empreendedorismo feminino.
quando vocês pensam na programação, justamente por ser em diferentes cidades do estado, diferentes regiões, a gente sabe que é muito focado no que as mulheres dessa região precisam, demandam. Aqui na Grande Florianópolis, qual que é a principal demanda? Assim, você falou que vai ter sobre TI. Conta um pouco pra gente. Legal. Nós temos a palestra prática de inteligência artificial. Né? O quanto hoje a tecnologia assertiva, ela impulsiona negócios, ela facilita o dia a dia. Então, nós temos com a palestra da Rochelle Matos, trazendo muito forte essa questão de tecnologia, de inteligência artificial, de ferramentas, de dicas, de o que usar no dia a dia para potencializar vendas, para conseguir divulgar o seu negócio, então, impulsionar. Então, esse momento é muito bacana. Trazendo alguns pontos da nossa pesquisa em parceria com o Observatório do Sebrae, hoje, muito essa questão de conseguir conciliar também, né? Equilíbrio pessoal, empresarial, a gestão do negócio, conseguir ter um olhar para expansão. Então, hoje, como a empreendedora ela tem diversas tarefas ao mesmo tempo, conseguir conciliar o seu dia a dia, família, filhos, né, na maioria das vezes. Então, esse momento de conseguir parar, de visualizar como que ela pode ampliar os negócios. Então, isso é muito forte, poder ter esse olhar, né, de conseguir visualizar, de se organizar, de fazer capacitações, de conseguir avançar na gestão do seu negócio. E vocês devem receber muito esse tipo de demanda no dia a dia também, né? Como que funciona para que elas cheguem até você, para quem está na Grande Florianópolis, é empreendedor ou quer empreender? Nós temos um contato, né, dentro do nosso próprio site do Sebrae, sebrae-sc.com.br/Sebrae Delas, e ali tem uma página com diversas soluções do Sebrae, do Sebrae Delas específico, com capacitações, com workshops, com parcerias que nós temos para fazer missões de negócios, são visitas técnicas. Nós temos um contato também direto, é um grupo de WhatsApp, onde todas as mulheres elas podem participar. Tem um momento que nas sextas-feiras elas conseguem interagir no grupo, fazer a divulgação do seu negócio, conseguem ter um contato, interagir entre elas. E na maioria das vezes geram novas possibilidades, essa rede de contato de estar na dúvida, fazer uma pesquisa, conseguir ter a opinião do grande grupo, conseguir visualizar de dicas, de indicações. Então, isso é muito bacana e fortalece bastante o empreendedorismo feminino. Você percebe que acaba se tornando uma jornada que elas trilham no Sebrae, né? Porque elas entram muitas vezes com uma demanda e ali vão entendendo que tem todo o restante, né? Se entra por uma necessidade de gestão ou de registro de marca ou de uma outra orientação pelo MEI, a Casa do Empreendedor, né? A gente sabe que tem também. Muitas vezes entra ali e vai descobrindo as outras possibilidades que pode trilhar junto ao Sebrae. Como que vocês enxergam essa jornada que potencializa, né, o empreendimento delas e elas também como pessoas? E isso é muito forte. Até na tua fala, trazendo a questão do microempreendedor individual, é bem interessante porque hoje, dentro da pesquisa do observatório, a gente conseguiu identificar que 35% dos negócios no estado de Santa Catarina são conduzidos por mulheres. E dentro desse perfil são mais de 530 mil empreendedoras. Então, é um número muito grande e expressivo. E esse percentual, a gente observa que a maioria da entrada dessas mulheres empreendedoras é através do microempreendedor individual. E ali vocês já conseguem dar todo o suporte para essa mulher que está chegando, para que ela se formalize e a partir dali também tem os benefícios, os direitos e tantas outras possibilidades que ela pode encontrar no Sebrae com instituições parceiras, né? Com certeza, e nós estamos à disposição, né? O nosso papel é orientar, é mostrar os caminhos, é conseguir mostrar novas possibilidades.
insights, entender que esse momento é muito importante e fortalecer essa base. Então, esse é um dos segredos, né, que a gente consegue fortalecer esse momento inicial, que é muito importante. Muitas vezes a gente tem a ideia de negócio, a gente tem um sonho, mas é importante a gente conseguir identificar possibilidades, fazer pesquisas de mercado e identificar qual é a melhor forma de atuar, né, daquele momento dali para frente e ter sucesso nos negócios. Que tipo de serviços, de atendimento elas conseguem indo até vocês presencialmente? Nós temos as consultorias, que são individuais. Nós temos um atendimento na agência, né, do Sebrae, que fica junto à Cate Downtown, na rua Felipe Schmidt. E ali nós temos todo um atendimento, uma atenção, fazendo um agendamento, conseguindo orientações. Nós temos parcerias também, onde a gente consegue auxiliar em todas essas etapas do negócio. E reforçando, né, que para empreendedor esse atendimento, esse serviço é gratuito, né? É gratuito. Quem ainda não tem certeza do que vai fazer com o seu negócio, está com dúvida se vai por um caminho ou por outro, pode também procurar o Sebrae, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a empreendedora pensa, ainda não é minha hora de ir lá, eu primeiro preciso ter o meu negócio. Muito pelo contrário, né? É legal ir desde o início, Tanara. E acontece bastante esse momento de ter receios, né? É comum. Então, por isso a importância da gente conseguir fazer uma pesquisa, identificar, ter esse apoio, né? Um momento de reflexão, um momento de avaliar plano de negócios, de verificar cada etapa do seu negócio. E isso também traz segurança. Para que elas continuem nessa jornada de crescimento, né? Que é solitária, não precisa ser solitária, é individual, mas não precisa ser solitária, dá para contar com o Sebrae. Ainda sobre o Delas Day, o que vocês esperam para esse start inicial do ano e de tudo que vem depois? É que todas essas empreendedoras, elas consigam aproveitar muito esse momento especial, que a gente teve muito cuidado em cada detalhe para poder proporcionar um momento incrível, de poder vivenciar. Eu gosto muito de dizer que a gente tenha na nossa mala do conhecimento, né, cada vez mais informações e que lá também elas possam aplicar, possam se identificar, tanto com os talks inspiradores, com os relatos, com o que cada empresária vai trazer e muito também para poder potencializar os negócios delas, trazendo a inteligência artificial para os negócios delas. Que é importante, né? A gente tem falado aqui, muitas vezes, a inteligência artificial aparece com um distanciamento, né? Não entendo disso, não é para mim. Muito pelo contrário, processos simples podem ser implantados com custo baixo, a gente até já trouxe aqui entrevista sobre isso, custo baixo, que consegue potencializar muitos negócios, muitas vezes até na área de vendas, na área de atendimento. Então, vale muito a pena conhecer, né? Se permitir entender, participar, quem sabe, do Delas Day, descobre possibilidades para o seu negócio também. E depois desse pontapé inicial, o que elas podem esperar para esse ano? Para a gente dar continuidade juntas na jornada. Né? Que todas venham junto com a gente para a gente construir essa jornada mais incrível ainda, fortalecendo cada vez mais os negócios e impulsionando os negócios juntas, né? Porque juntas nós vamos cada vez mais longe, né? Com certeza, e mais fortes, mais fortalecidas, né? Queria que você deixasse uma mensagem para elas que estão nos assistindo, estão se inspirando e querendo fazer parte do Sebrae delas. Que bacana. Não desista, não tenha medo. Vá com medo mesmo, dê o primeiro passo, porque esse primeiro passo ele é muito importante. E no decorrer a gente vai fazendo os ajustes necessários, a gente vai seguindo, mas não deixe de fazer. E o mais importante, quando é delas, é de todas nós. Muito obrigada, Tanara, por participar aqui conosco, por trazer muito do que o Delas oferece na Grande Florianópolis. A gente sabe que reverbera, né, por todo o estado. A gente sabe o cuidado que vocês têm como embaixadoras, cuidando das mulheres, das demandas e querendo muito, de uma forma muito genuína, que os negócios deem certo, que elas se conectem e que elas cresçam. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Muito obrigada. Intervalo, na volta tem mais Sebrae Delas para você.
Estamos de volta e agora a gente vai conhecer a história de uma empreendedora que transformou desafios em recomeço. Durante a pandemia, o negócio dela chegou a fechar as portas de vez, mas com coragem, reestruturação, ela conseguiu reerguer o empreendimento. Olha só. Depois de anos entre a estabilidade da carteira assinada e do serviço público, Juliana Cabral decidiu fazer diferente. Usar toda essa experiência para construir um projeto próprio. Eu sempre fui uma intraempreendedora. Olhando hoje, com os olhos de empresária, sempre fui. Então, eu sempre otimizei os lugares por onde eu passei, trouxe ideias, sempre trabalhei com coração. E eu percebi, eu fui funcionária pública e eu tinha essa vontade de fazer, de realizar. E eu tive a oportunidade de vir gerenciar essa empresa. E ali com a pandemia, com toda a situação, eu tive a oportunidade de entrar mesmo como sócia e depois como proprietária. Eu sei que no meu coração já existia essa vontade. Eu também considero que eu tinha capacidade de ser uma empreendedora, mas não estava assim desenhado nos planos. Foi algo que aconteceu. Acredito que com a minha capacidade de liderança, tudo que eu decidi por toda a minha jornada, porque eu não tenho só essa empresa, eu tenho outras empresas, mas tudo que eu decido fazer e coloco meu coração, meu conhecimento, as parcerias, aquilo flui. Então, hoje esse negócio dá certo sim, porque eu estou aqui de corpo, alma, coração, mas eu acredito muito nessa veia empreendedora, da gente colocar o nosso coração, colocar a nossa energia e fazer aquilo dar certo. A experiência ela já tinha de sobra. O que vinha agora era um novo aprendizado. Enxergar o mundo com o olhar de empreendedora. Estou nessa jornada de desenvolvimento, de aprendizagem. A gente não nasce assim, uma empresária nata sabendo tudo, mas eu fui aos poucos vendo quais eram os pontos que eu precisava melhorar, fui me descobrindo. Eu tenho ainda muitas características do CLT, porque eu tive uma grande parte da minha vida como CLT e empreendo há cerca de 6 anos só. Só que aos poucos eu vou trabalhando isso. O que encaixa e o que não encaixa. Acredito que tem a parte boa de eu saber como era, do que eu acredito que precisa ser diferente, estando ali como CLT e estando como funcionária pública também. Mas hoje eu já vejo isso, serve como aprendizagem, mas eu estou sempre buscando desenvolvimento, é constante. Aprendendo com quem já caminhou, do quem já trilhou, que eu preciso trilhar. Aprendendo também com outros meios, como o Sebrae, que ajuda bastante, né? E ambiente de empreendedorismo com as mulheres ali, sempre com trocas. Então, tudo contribui para a gente continuar crescendo, que eu acho que não vai acabar esse desenvolvimento. No Cantinho da Fama, tradicional bar de karaokê de São José, na Grande Florianópolis, o olhar feminino de Juliana deu um novo ritmo à gestão. Eu acredito que toda mudança, ela traz um gás novo, uma energia. Então, eu acredito que eu vim com essa, de quando eu entrei, eu era a primeira a entrar, a última a sair. Então, eu queria, primeiro, diagnosticar os problemas, os pontos a serem melhorados. Então, eu parei e olhei cada área da empresa, trouxe soluções para cada uma dessas áreas. Eu acredito que a mudança foi de uma gestão masculina para uma feminina. Aqui eu vou puxar uma sardinha para o lado da mulher empresária, né? Nós temos uma certa sensibilidade para lidar com o negócio em si e para lidar com as pessoas. Então, eu acredito que quando eu entrei, foi sim uma revolução, os meus clientes podem dizer isso, foi uma revolução tanto no relacionamento com a equipe, que eu tenho muitos homens, mas também tenho muito mais mulheres, e foi uma revolução com o meu relacionamento com os clientes aqui. Muito mais presente, ouvindo o cliente, trazendo soluções. Então, eu acredito que é isso. Foi nesse momento que o Sebrae entrou em cena. Com orientação, ferramentas de gestão e conexões valiosas, a Juliana encontrou apoio para fortalecer o Cantinho da Fama e conduzir o negócio com ainda mais estratégia. Eu não conhecia nada, nenhum mundo do empreendedorismo. Então, uma amiga me convidou para ir até a Enflo, que é uma instituição, uma associação muito forte. Tinha o Núcleo da Mulher Empresária. A partir dali, com essas parcerias, esses contatos, foi apresentado os projetos do Sebrae. Eu confesso que foi tudo novo para mim, assim, não conhecia. Aliás, quando eu comecei aqui na empresa, eu tive um projeto do Sebrae que veio até aqui, que foi o Ali, que é para nos ajudar a diagnosticar o que precisa desenvolver e tal, mas foi a única experiência que eu tive. Depois disso, lá na instituição apresentaram, eu fui conhecendo os projetos do Sebrae, fui participando aos poucos. O ano passado, como coordenadora, a gente teve uma trilha linda de vários projetos. E eu confesso assim que sempre que eu tenho alguma dificuldade, algum ponto em que eu travo como empreendedora, eu sempre busco o Sebrae, os contatos que eu tenho no Sebrae delas, algumas pessoas que já conseguem me direcionar
para a solução desse problema que aparece aí no dia a dia. O que eu penso? Eu me considero uma boa líder. Mas uma coisa é você achar que é um bom líder, outra coisa é você exercer, né? Saber quais são os pontos da liderança. Isso foi algo que eu busquei ajuda para ampliar minha mente, saber o que trazer de novo. A questão da inovação, o Sebrae me ajudou muito, porque o negócio aqui, esse ano ele completa 17 anos. E a gente vai entrando numa rotina de realizar aquilo. Não, já está indo muito bem, eu vou manter assim. E não, a gente precisa estar inovando o tempo todo. E o Sebrae me mostrou isso, que se eu não estou avançando, eu estou ficando para trás, tem alguém avançando. Então, essa questão da inovação foi incrível, eles me ajudaram muito. E parcerias com outras empresárias. Esse foi, assim, a chave para mudar o meu negócio. Hoje eu tenho BPO aqui, que foi por conta do relacionamento que eu tenho com a associação e com o Sebrae. Eu tenho o financeiro, minha contadora é desse relacionamento. Eu tenho vários trabalhos que eu faço com marketing, tudo que vem dessa rede de relacionamento dali. Além do conhecimento e das ferramentas de gestão, o Sebrae abriu uma nova porta na jornada. A de uma rede de apoio feminina que acabou transformando a trajetória empreendedora. Eu não tinha contato com outras empreendedoras, sempre foi realmente os colegas de trabalho, CLT, funcionária pública. E eu acredito que essa troca ela é muito enriquecedora, porque independente de lá ser um setor multissetorial, né, um núcleo multissetorial, sempre tem assim pessoas de outras áreas que nos trazem soluções, que nos ajudam no nosso crescimento, apoio, enfim. Para mim, assim, foi um divisor de águas, de verdade, é um antes e depois. Hoje nós temos um relacionamento ali com uma média de 140 mulheres. É muita empresa, é muito negócio e é muita mente pensando junto. Então, sempre quando a gente tem algum desafio, a gente faz rodada de negócios, por exemplo, a gente faz o Hot Seat, que a pessoa vem, ela traz uma dor e aí as outras mulheres pensam junto para solucionar essa dor. Então, isso é muito transformador, assim, toda mulher que talvez nem empreenda ainda, mas que tenha o objetivo de empreender ou que está empreendendo, é uma empresária, precisa estar nesse lugar, porque ali a gente tem muita troca rica. Hoje, a Juliana olha para o futuro com uma visão mais estratégica e com muitos planos para o crescimento do negócio. No dia 1 de abril vai acontecer algo muito especial, a gente vai passar por uma reformulação. Então, nós vamos mudar layout, nós vamos fazer uma reforma, a gente vai trazer novos coquetéis, novas comidas, a gente vai trazer experiências. Então, hoje o cliente atual, ele pede muita experiência. Ele não quer ir apenas para estar ali, comer, ir embora, ele quer viver uma experiência diferente. Então, nós pensamos, eu junto com meus 2 gerentes e com a minha equipe, a gente pensou trazer um novo momento. Então, vai ser um antes e um depois do dia 1 de abril, porque esse ambiente do empreendedorismo me despertou para olhar para a inovação. O que eu poderia fazer para manter a base dos meus 17 anos de história, não deixar isso para trás, mas poder trazer o novo para quem vem hoje, para esse cliente, para esse perfil de cliente, para quem quer ter experiências diferentes. Então, tudo isso está acontecendo nesse exato momento e dia 1 a gente vai dar o start nisso tudo. Assim como no karaokê, empreender também exige coragem para subir no palco. E ela mostra que quando a gente acredita na própria voz, a jornada pode trazer muitos hits de sucesso. O empreendedorismo, para mim, ele não é um mar de rosas, assim. Às vezes a pessoa fala, eu vou ser dona do meu próprio negócio, porque eu quero ter tempo, eu quero ter tranquilidade. O empreendedorismo, ele é um grande desafio. E o que eu vejo em mim, Juliana, o que eu mais desenvolvi foi a minha resiliência. A força para permanecer de pé, porque todo dia a gente tem que acreditar um pouco mais, se reinventar um pouco mais, tirar cartas na manga, então a gente tem que estar sempre preparado. E, na verdade, a gente não está preparado para tudo que o empreender vai trazer. Só que, em contrapartida, ele traz realização de sonhos, ele trouxe tempo de qualidade com a minha filha, ele traz oportunidades que talvez nós não teríamos se nós não estivéssemos empreendendo. Então, para mim, realmente foi a melhor escolha para mim. A melhor decisão que eu tomei, apesar de todos o leão diário que a gente tem que vencer, mas ele também traz muitas alegrias, sucesso, esse tipo de relacionamento. O associativismo me trouxe muitas amizades, pessoas para a vida mesmo, então isso vale demais.
Um exemplo de como o empreendedorismo também é feito de recomeços, né? E de como o conhecimento e as parcerias, como as ações do Sebrae podem ajudar empreendedoras a fortalecer e desenvolver os seus negócios. O Sebrae Delas fica por aqui, nós nos encontramos sempre aqui na TV Inova. Até a próxima!